Eu sou coordenador de 2 cursos da SPM, mas, e além disso, eu sou sócio de 5 empresas, startups. Então, vou tentar dizer para vocês um pouco da minha experiência, do que está acontecendo. E as inovações não estão acontecendo mais nas universidades, meus amigos. Tudo que vocês conhecem hoje, como por exemplo YouTube, Google, Videolog, acontecem nos dormitórios das universidades ou nos refeitórios das universidades. O Orkut, eu palestrei com ele, o Orkut, a pessoa Orkut, e ele criou o Orkut por quê? Porque ele era um turco que aos 7 anos de idade ele se muda para a Alemanha, começa a estudar, aos 14 anos de idade, não lembro exatamente as idades, mas é mais ou menos por aí, 14, 15, 7, 8, ele se muda para os Estados Unidos e ele entra na Stanford, que é uma das principais universidades hoje de tecnologia, só que era um momento muito complicado, enfim, tinha um xenofobismo, ele não conseguia fazer os amigos, e a orientação sexual dele era diferente da grande maioria. Então ele cria uma comunidade, que é o Orkut, para falar com seus amigos ali de dentro do dormitório, aquela pessoa de Malha, aquela pessoa do Brasil que não tinha tantos amigos. Então você vê que a inovação também acontece pela necessidade. Então gente criativa e cultura empreendedora é o que está fazendo acontecer no mundo. Tá? E hoje, qualquer empresa que eu vou palestrar, as multinacionais, eles falam: precisamos de jovens empreendedores, de intraempreendedores, de inovadores. Só que isso, às vezes, as empresas não deixam que você seja um inovador. Vou contar uma história para vocês. Eu fui numa reunião numa grande multinacional, tinha uma menina que era trainee, e aí, a hora que acabou a reunião, tinha que desligar o data show. Naquele momento, ela desligou, ela tirou da tomada, em vez de desligar lá. Evidentemente que ela errou, mas ela tomou a atitude de desligar. A chefe dela falou assim: você não pode fazer isso porque no manual tal, porque essa lâmpada custa 1.000, não sei o quê. O que aconteceu? Aquela trainee, a partir daquele momento, ela parou de fazer qualquer tipo de ação diferenciada. Agora você vai ler manual, ela vai fazer. Então é difícil você ser um empreendedor, tá? E aí, o empreendedorismo está em mentes geniosas. Só para contar um pouco para vocês, por exemplo, o YouTube, ele começa com um site onde era para você colocar vídeos das pessoas, e as pessoas tinham que votar se aquela pessoa era legal, se ela era divertida, o que ela era. Aí eles perceberam que a coisa não era bem assim, virou um vídeo onde você coloca o que você quiser. Fala, amigão, né? O outro ponto é que você começa a criar esse empreendedorismo num momento onde tem uma necessidade. Por exemplo, o Romero Rodrigues do Buscapé, meu grande amigo, ele falou um dia para mim assim: meu business plan que eu fiz do Buscapé há X anos atrás, invariavelmente todo ano ele mudava. E o que a gente leu há muitos anos atrás não é exatamente o que a empresa é hoje, porque a gente tem que se adaptar. Estamos aqui com o René, que é um dos grandes aí da social media brasileira, que antes de falar de social media tem usina, enfim, tem o radinho. O que acontece? Você tem que conversar com as pessoas, e às vezes você conversava por e-mail. Então, o que está acontecendo na internet agora é que grandes ideias agora têm como ser entregues e passadas. Você pode montar uma empresa diferenciada, você consegue montar uma empresa como aquelas mulheres de IP que eu disse lá na outra palestra, que começaram a vender artesanato através da internet. Então você consegue trazer humanização para esse mundo digital, tá? E aí, só para situar vocês, pessoal, a primeira onda foi militar, como quase tudo no nosso mundo começa na área militar, que é a ARPANET, na década de 60. Depois veio os investidores, tá? Que começam a botar a mão, e agora vem o que a gente fala que é o poder na mão dos internautas, que você pode montar uma empresa realmente e que coisas bacanas que estão acontecendo. Por exemplo, o Sebrae esse ano é o ano do Sebrae Digital, onde eles querem que qualquer pessoa se conecte e monte sua empresa também na internet. Que exemplo eu vou dar disso? Eu fui palestrar numa semana de empreendedorismo do Sebrae, lá em Londrina, veio um senhor extremamente simples, e ele falou assim: mas Gil, eu sou o chefe de uma cooperativa de pessoas que retiram pedras semi-preciosas lá no Paraná. Sabe aquelas pedras que parecem uma capela, que dentro é roxa, etc. E, puxa, toda semana liga alguém estrangeira falando: você pode me passar o link do seu site em inglês ou em árabe para eu poder ver e comprar? O que você acha que eu devo fazer? Eu falei: faça um site trilingue, em quantas línguas você puder. Entre na internet, porque você deixa. Então, a gente está nesse momento. E aí o carro determinou a face do século passado.
tudo que a gente tem na economia antiga é baseado no carro, estradas, indústrias, tudo. E agora, essa internet é a que está fazendo paradigmas diferenciados. Isso muda um monte de coisa, isso muda uma série de processos, tá? Então, isso daqui, o capitalismo solidário, não foi eu que falei, quem falou isso foi o fundador da Microsoft, o Bill Gates, que ele fala que está na hora de a gente criar um capitalismo mais solidário. E eu acho que está na hora das Startups Factories. Por exemplo, o FINEP acabou de abrir, acaba dia 30, dá tempo de vocês correrem, um fundo de investimento que eles pretendem captar 300 empresas, startup é a empresa que está nascendo, e investir R$240 mil, sendo R$120 mil a fundo perdido e R$120 mil que você vai ter que pagar em X anos. Isso daí é uma coisa inédita no Brasil. Só que aconteceu, durante a semana eu conversei com a pessoa que está coordenando esse projeto lá no FINEP, não tem nem 50 startups. E eles não querem planos de negócios de 250 páginas, de 300 páginas, eles querem planos de negócio de 10 páginas, de 5 páginas. Eles querem que você vá até lá falar com o consultor deles e falar, eu tenho essa ideia na minha cabeça, como que eu faço? Então quem quiser depois, me manda um e-mail, manda o telefone do FINEP, ou entra lá no finep.org.br, peça, é o nosso dinheiro de imposto, que eles estão tentando colocar de volta no mercado para a gente gerar emprego. E aí o que está acontecendo é que existe aí uma dicotomia que fala assim, mas não tem venture capitals no Brasil. Tem. Só que também não tem plano de negócios. Por quê? Porque a universidade, onde eu dou aula, por exemplo, as universidades não ensinam as pessoas a fazerem plano de negócios. No Campus Party, o René estava lá e viu, tinha lá uma área que era para você apresentar plano de negócios. Não quero ser crítico, mas haviam pessoas ali apresentando plano de negócios que você vê que, no primeiro momento que ele falar com o investidor, ele já é botado para fora da sala, porque não tem o básico, o conceito básico de até apresentar. Então tem que treinar, tem que testar, tem que ir lá no Sebrae, tem que ir lá no FINEP, tem que pegar os seus professores das universidades e perguntar como que faz, tem que entrar no site de busca e colocar business plan, vem lá milhares para você fazer, sabe? Fazer coisas rápidas. Então, está na hora de a gente fazer essas Startups Factories. E aí o cenário no Brasil é assim. Realmente não tem muita Venture Capital, existe uma história clássica que aconteceu semana passada, que é uma empresa, uma Venture Capital. Venture Capital são as empresas que investem em empresas que estão começando, tá? Startups são empresas que estão começando. Seed Money é o dinheiro semente, é o que é para você pagar o começo, só aquele profissional que é às vezes uma pessoa só ou duas pessoas trabalhando, tá? E não tem Seed Money no Brasil, essa é a verdade, é difícil. Pelo menos nesses Venture Capital, que está todo mundo pensando em biocombustível, em alta tecnologia, em coisas desse tipo. Mas começa agora o FINEP a fazer esse tipo de ação, colocando R$240 mil disponível para empresas. Então, tem até o dia 30 para acontecer isso, tá? Estamos sem angels no Brasil. Angels são aquelas pessoas particulares que têm um dinheiro guardado que colocam. Tem uma empresa na Vila Olímpia que chamou Ovi. Ela é fundada por 4 noruegueses e uma brasileira. Esses 4 noruegueses, uma vez por ano, tem uma feira na Noruega, onde são centenas de empresas, startups, pedindo dinheiro. E eles já arrecadaram lá 6 milhões de dólares e trazem para o Brasil para fazer a sua empresa. Aqui no Brasil não existe. Existem alguns clubes de angels, como de Santos, etc., mas ainda não funciona. O que tem é o que a gente chama de dinheiro do amor. Eu gosto de você, eu te empresto dinheiro. Você é a namorada dele, ele te empresta dinheiro. Você é a irmã dele, ele te empresta dinheiro. Não existe aquele conceito de angels mesmos, tá? Incubadora, com todo respeito, se alguém for de incubadora, eu tomei o cuidado de ligar para uma lista de 70 incubadoras. 90% não responderam, não deram notícias, mandei e-mail depois. Uma delas disse para mim que o grande negócio dela, isso ele disse ao telefone, ele fez uma incubadora na região dele, porque eles são uma incubadora, exime ele de participar de licitação pública para as prefeituras da região. Então, de novo, a pilantropia. E o outro virou para mim e falou que a incubadora dele faz inovação em galocha. Eu juro para você que eu estou até hoje, de tempo de 6 anos eu mando e-mail. E aí, inovou na galocha? Não, dá para você inovar em um monte de coisa, dá para você inovar em, enfim, uma série. A inovação às vezes não é criar um grande produto, às vezes é deixar a sua empresa aberta mais tempo, enfim, tem uma série. Mas você começa a ter um problema bem sério. Por que a incubadora não funciona aqui no Brasil? Porque ela é igual a Bolsa Família, pessoal, ela não tem porta de saída.
Você monta a sua empresa lá, fica lá 10, 20 anos fazendo pesquisa. Pesquisa foi feita para ser feita na universidade. Lá em incubadora foi feito para fazer empresas que geram empregos, que geram lucro, e assim a vida é. Então, tem um processo complicado, tá? Coloquei lá, uma aluna minha da SPM foi para uma outra universidade, e ela fazer o final do curso dela era sobre startups. O professor virou para ela e falou assim: o que é startup? Nada contra esse tipo de pergunta, a pessoa não saber, mas quando você está numa das principais universidades de administração, o seu professor pergunta isso, é que há algo errado. E o empreendedorismo aqui no Brasil virou um conceito de empreender fazendo um bar, fazendo algo mais simples. E não, startup é o grande conceito lá fora. E a boa notícia é que, invariavelmente, eu converso com investidores de fora, e eles falam assim: Gil, a gente investiu tudo que tinha para investir nos Estados Unidos. Depois investimos na Europa e depois na Ásia. Sobraram vocês e a África. Então, quem estiver mais bem preparado. Em 2010 ou 2011, no máximo, nós vamos ser top de investimento, aquele jargão de investimento. Isso está mais ou menos que já certo que isso vai acontecer. Então, segunda-feira eu estava jantando com um investidor de Nova York, ele falou assim: Gil, a gente precisa de ideias novas, o dinheiro está ali, porque o dinheiro aqui, é lógico que secou lá fora, mas aqui para você montar uma empresa não não precisa de muito dinheiro, precisa de muita complexidade, de ter um bom contador, tá? E aí essa é uma história clássica, tem uma Venture Capital que ela ama o Web 2.0, contrata palestrante para ela falar para os analistas, e fala, e estuda, e faz artigo, e faz podcast, mas no final ela investe em posto de gasolina. Aí eu perguntei pro cara: mas por que isso? Eu falei assim: porque não está chegando a coisa consistente aqui, não está chegando a coisa exata aqui. E aí a gente pode ver uma coisa bem assim que o René viu bem de perto, por exemplo, a Hello, que é uma agência que nasce dentro da África, do grupo do Luiz Banais, porque tinha aquela coisa. Mas por quê? Porque 3 pessoas sentaram e fizeram um plano de negócios, com saída, com tudo isso. Então a gente tem que pensar nisso. E nós aqui temos uma cultura do não corra riscos, né? As pessoas têm medo desse conceito de correr risco. Mas a boa notícia é que eu escutei de uma série de pessoas: não, prefiro ter emprego numa multinacional. As multinacionais estão com problemas, pessoal, a grande maioria. Segundo, foi aberto numa grande empresa de alimentos 11 vagas para trainee. 22 mil pessoas entraram no processo seletivo. Pessoal, não há gente no mundo, ferramenta que descubra quem são os 11 geniais naquele processo. Só que aí o detalhe: ao mesmo tempo essa empresa descobriu que as 10 principais marcas dela têm 3 mil comunidades só no Orkut. Só que eles não podem contratar um profissional para cuidar de ser um gerente de redes sociais, porque esse gerente de redes sociais é um cara bom que entende que é mais jovem, ele está ganhando mais dinheiro numa agência do que o gerente de produto dele pleno. Então você cria uma dicotomia. O financeiro não sabe como pagar, porque ele não está na faixa da idade para receber. O departamento de recursos humanos não sabe onde achar. Isso eu escutei, ele falou assim: a gente não sabe onde achar esse profissional. O que acontece para quem é empreendedor? Abre-se a porta para abrir uma empresa que faça esse tipo de trabalho. E agora eles contrataram 2 empresas que fazem isso. Então, a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa, atento a correr esses riscos, tá? Movimente-se primeiro, pessoal. Quantas ideias eu tive, aí eu ia almoçar, voltava, puta, já tem uma empresa igual. Então, assim, é igual às artes plásticas. Ninguém lembra quem foi o segundo do surrealismo e do cubismo, quem não é iniciado. Todo mundo lembra de Salvador Dalí e Picasso. A boa notícia é que tem um mundo inteiro para ser feito aí. Aquelas mulheres de IP, eu não consegui abrir aqui o vídeo agora, mas é sensacional. Elas cortam cana, elas são extremamente simples, você vê que elas são iletradas, e elas falam na câmera assim: olha, esse curso que nos deram é sensacional, porque a gente está aprendendo que eu aprendi que com a internet a janela abriu para o mundo. Eu aprendi que eu sei raciocinar, a mulher fala isso. E agora são 80 mulheres vendendo artesanato para o mundo inteiro através do site. Talvez quem não for empreendedor, quem for empreendedor, vai trabalhar para essas mulheres, para ajudar elas a vender no mundo inteiro ferramentas.
E a grande dicotomia nossa hoje é talvez acabar com o anglicismo. Eu acho errado os startups, as venture capitals, o seed money, você acaba criando uma barreira complicada de idioma. Mas a gente vai ter que dizer assim. E aí eu quero dizer para vocês assim, peça dinheiro, pessoal. Não tenham vergonha de pedir para a FINEP, para o Ministério de Desenvolvimento. O dinheiro está lá. Só para vocês terem uma ideia, eu vou citar de novo isso. A FINEP, ano passado, tinha 180 milhões de dólares para investir, 180 milhões de reais para investir em novas mídias. Só gastou 15 milhões. Porque não chega a projeto. Claro que há erros. Quando eles começaram esse projeto de primeira empresa, eles queriam que no início a empresa apresentasse o balancete dos 3 primeiros anos da empresa. Evidente que se a empresa já viveu 3 anos, não precisa agora mais de seed money. Mas agora eles resolveram. Agora, para você entrar no projeto de seed money, você tem que ter uma empresa aberta de no máximo 24 meses. Então, isso faz parte do empírico. Eu tenho um grande amigo, eu conheci ele numa das palestras, a gente começou a trocar e-mail. Um dia ele falou assim, Gil, eu quero apresentar meu plano de negócio para vocês e a empresa. Aí ele chegou lá com o plano de negócios, super bacana, bem estruturado, etc. O produto já estava muito bem estruturado. E aí eu falei para ele assim, mas vocês são hoje 7 programadores e quantos executivos vendendo? Ele, não, nenhum. Eu falei, vocês vão ter problema daqui a um tempo. Porque o que importa mesmo no final é como está o seu DRE, como está, enfim, eu vou falar isso mais lá na frente. Eu falei assim, não, mas a gente quer fazer o produto melhor possível. Eu acho muito nobre isso. Só que aconteceu, hoje eles estão passando o chapéu para o mercado inteiro para que alguém compre a empresa deles. Só que se eles conseguirem vender essa empresa, vai ser muito difícil, porque todo mundo já sabe que o dinheiro deles acabou. Então, quem está pensando em abrir a primeira empresa, achem bons sócios. Se você é um bom tecnólogo e programa bem, ache uma pessoa que sabe vender. Se você sabe vender, se associe a uma pessoa que sabe programar. Somente empresas de programadores, ou somente empresas de vendedores, ou somente empresas do que for, elas dão errado, infelizmente. O que faz a diferença para nós é essa multidisciplina. Então, venda, 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 a gente tem que pensar nisso. E eu já montei uma empresa que a gente não tinha o produto e vendemos para uma grande empresa, a gente tivemos que correr atrás, virar madrugada, isso. E saiba que ser empreendedor, infelizmente, é virar madrugada, comer muita pizza no coisa, é difícil, vai passar mal, vai abrir um monte de coisa, mas se você um dia olhar para a sua empresa e falar assim, puxa, hoje eu emprego 100 pessoas, e essas pessoas estão crescendo comigo há 5 anos, isso te dá uma satisfação muito grande, pessoal. Então, pense que é duro, mas... E aí, eu fui ter reunião com uma empresa que estava começando, que já está há muito tempo no mercado, só que agora ela também está com a corda no pescoço, como a maioria das empresas estão, tá difícil e tal. Aí eu falei assim, mas como está o DRE de vocês? O DRE é aquele demonstrativo de que você gastou, enfim, tem toda uma... Eu posso passar para vocês um modelo, tá? Tem também na internet, você pode baixar lá, que é como se fosse o raio-x da empresa mês a mês. Nós nunca fizemos DRE. Então, você tem que se preocupar com tecnologia, que é o nosso mercado, você tem que se preocupar com vender, mas você tem que se preocupar de abrir a empresa desde o primeiro minuto, com todo o gasto, exatamente tudo. Porque quando aqueles investidores de Nova York, da Europa, vierem para cá, eles vão perguntar, cadê o seu DRE? E aí eles vão perguntar mais, cadê os seus business plans? E não querem business plans de 250 páginas. A maioria dos executivos que eu falo, eles falam, cara, isso daí é enrolação, é colocar linguiça, querem coisas curtas. Eles querem perguntar para você se você sabe o que significa IPO, que é isso que eles querem. Eles querem empresas que vão para a Bolsa de Valores, então você já tem que estudar um pouquinho sobre o que é isso. Eles querem saber o que são os seus KPIs, que são as suas chaves de performance, os indicativos. O que é chave de performance? Quanto tempo a empresa vai ficar endividada? Quanto tempo demora quando você coloca uma proposta para vender? Demora 3 meses, 1 ano. São coisas simples. Existe um site que chama kpilibrary.com, que você tem tudo lá. Então tem que estudar isso também, não é só fazer acontecer. Tem agora um conceito de Web 3.0, eu coloquei isso daqui, que a camiseta lá nos Estados Unidos é assim, cada vez que você fala Web 3.0, uma empresa está morrendo. Porque ela vem com um conceito diferenciado. Então, pessoal, antes a gente queria emprego, renda, saúde e lazer. E não está bem assim. Quem está com empregos que tem emprego, renda, saúde e lazer, como os nossos senadores tentam se reeleger a cada 4 anos, os que estão se segurando muito, esse emprego ele está faltando.
e agora tem um negócio que chama Rede de Conhecimento e Cidadania. E só para dizer para vocês, tem um grande amigo que é o Manuel Lemos, ele hoje é um VP de tecnologia da Editora Abril, só que durante 3 anos da vida dele, ele montou o Blog Blogs, que é um indexador de blogs. E ele programava na madrugada, ele atendia as pessoas na madrugada, ele fez. Agora ele vendeu para a Editora Abril, depois que ele vendeu ele foi contratado como um executivo de inovador, entendeu? Mas ele me disse que no casamento dele, na lua de mel, ele, enquanto a esposa dele ia tomar banho, ele ia responder e-mails dos usuários. Só que nesse mesmo momento que ele fazia isso, ao mesmo tempo ele era vice-presidente de uma empresa que faz aqueles POS onde passa o cartão de crédito. Então ele não precisava fazer aquilo, porque ele tinha um bom salário, mas ele falou assim, não, eu quero também ter minha empresa. E hoje ele está um sucesso, é um cara que merece muito, mas pensa bem, ele trabalhava 8 horas por dia na empresa que ele pagava e paralelamente ele estava fazendo isso. Depois eu vou passar o microfone, o René é um grande amigo, a gente trabalhou muitos anos juntos, ele trabalha na Microsoft, mas além disso, se você vê o que é usina, o que é o radinho de pilha, que é um lugar onde tem quantas pessoas ali? Umas 1.500. 1.500 pessoas ali discutindo sobre inovação, sobre comunicação e tal. Isso ele faz nas horas vagas dele. Ou não nas horas vagas, na hora que ele está na Microsoft, mas porque a Microsoft pega também mais do que 8 horas do seu dia. Não dá mais para dividir o dia. Então, assim, você pode inovar também, se você não tiver condições, enquanto você estiver em outro trabalho, tá? E aí, pessoal, não dá para ser poliano. As coisas dão erradas. E não acho que dá errado uma empresa pequena. TV Globo, final do Big Brother do ano retrasado. O Pedro Bial vai lá e fala, pessoal, não entre na página da Globo.com que ela está fora do ar. Não foi exatamente isso, mas era isso, 5 vezes. Não é que ninguém lá é incompetente, só tem cara do mundo digital ali top. Mas ninguém esperava que ia entrar milhões de pessoas para votar. Porque o final do Big Brother é igual o Polishop, né? Ninguém nunca vê, mas... tá? Então assim, vai dar errado algumas coisas. Tem que entender que vai romper modelo. A empresa hoje que eu dirijo, ela começou há 5 anos atrás como inteligência digital, aí virou Media Center e agora é Ad Network. E o primeiro nome não vai mudar, mas o nosso modelo vai. Tem que ter tempo para perdedor, pessoal. A gente só lê livro do cara que deu certo, do cara que fez. Acreditem, quem não deu certo, tem muito mais que não deu certo e é com esses erros que a gente vai descobrir. E que aquele conceito de que para o cara dar certo ele tem que quebrar 3 empresas, para mim foi verdade. Espero que para vocês não. Mas a gente passa por coisas, às vezes, que faltou um aconselhamento. Então, o que tem que fazer para isso? Reúna um grupo de executivos mais velhos e chamem eles para serem os seus conselheiros. E tem uma série de profissionais acima de 40 anos que adoram fazer isso para empresas, que fazem isso por doação, que se reúnem em grupos, que fazem esse tipo de coisa. E chame, olha, você tem um cargo aqui, eu queria que você me aconselhasse, é uma reunião uma vez por mês, vai estar nós sócios, faça um conselho de vocês. Isso é importante, já existe lá fora e está acontecendo aqui. Tem fracasso dos super-heróis, pessoal. A gente vai ter que acreditar que isso está acontecendo e que o mundo está... Então a gente vai pensar nesse tipo de coisa, tá? Aí, que eu fico muito... E falei na outra apresentação. Nós somos os mais conectados do mundo. Em quase todas, ou somos primeiro, ou somos segundo, etc. Aí quando você olha o mapa da web, da nova web, não tem uma empresa brasileira. Tem uma Videolog agonizando, tem um Buscapé que já está ali há mais tempo, mas está indo super bem, mas que é difícil, está tentando entrar em outras barreiras, entendeu? E a gente não está conseguindo construir coisas. Então, que bom que vocês vieram aqui hoje cedo, tá? Isso daqui foi só o número de empresas criadas num único semestre, em 2 quartos lá nos Estados Unidos. Muitas morreram, outras viraram gigantescas, entendeu? É a vida, assim, a gente vai ter que partir com esse negócio, tá? Então, nesse caos 2.0, a gente desconfia quem são esses pontos maiores, mas o resto a gente já não sabe. E o seu sócio, muitas vezes, claro que é um exemplo, a empresa existe ainda hoje, mas eu me lembro de uma pessoa do Second Life, que na época do Second Life do Boom, ele montou uma empresa de Second Life e ganhou vários clientes bacanas. O diretor de arte dele ficava em Vancouver.
O cara de programação e esse piloto ficava na Itália. Então sua empresa pode ser você que está aqui com aquele que está do outro lado ou com outra pessoa do outro lado do mundo. Tem um monte de gente querendo inovar, então vamos tentar abrir essa barreira. E o que eu acho nessa inovação é que você tem que pensar o seguinte, nesses 3 T's aqui, ó, tecnologia, talento e tolerância. Se você pensar que na sua empresa tem esses 3 T's, você vai ter que tecnológico faz inovação, produtos e ideias, e talento faz transformação econômica. Então tudo está baseado nesses T's. Pense nisso como um ponto que eu posso dar. E aí, pense em tudo isso. A gente tem grupos de engenheiros de produtos, voluntários. Tem gente que entra em lugares para dar palpite porque ele quer participar. Você tem que pensar em reputação. As pessoas estão lá pensando em reputação, em efeito network, em arquitetura da participação. A gente tem que estar aberto. E isso é terapia empresarial, é difícil. Existe um cara, que foi o conceito que eu usei ali do outro lado, que é o você, é o que você compartilha, que é o Charles Liber. Ele é um professor da Inglaterra, de Londres, ele fez um livro que chama We Think. Antes dele colocar o livro no ar dele, ele colocou 9 edições para você abaixar no site dele que estão lá até hoje. Aí só na 10ª edição ele falou, ó, vou lançar como livro, sei que vai ter erros, mas é isso. E a gente vai, só que ele escutava cada absurdo de crítica em relação ao livro dele, mas ele foi trabalhando, tá? E a gente vai ter que saber usar essa nuvem de coisas. E pessoal, eu não me arrependo de dizer, o problema hoje não é a tecnologia. A tecnologia está ali, não sei como você paga essa conta ainda, porque tudo é grátis, tudo por exemplo, a gente administra o site do Paulo Henrique Amorim, dá milhões de page views todo dia usando a ferramenta do WordPress. Eu fico me questionando como que o WordPress um dia vai, se um dia ela vai. Aí um dia uma pessoa virou para mim e falou assim, Gil, mas eu uso a ferramenta do WordPress para a empresa, e se ela falir? Eu falei, faliu como faliu o JP Morgan, enfim, como faliu um monte de gente, é a vida. Mas a gente vai ter que repensar nesse processo. Tá tudo em beta, pessoal. Coloque um produto. Ah, tá mais ou menos, falta isso. Coloque. Sabe? Eu estou repetindo aqui, mas olha, quem já viu o vídeo no Videolog, o que é aquilo? Aquela ferramenta é a arte da arte, mas ela tá... mas precisa vender mais, precisa vender publicidade, precisa colocar... Pega os exemplos das empresas grandes que colocam no ar coisas e vai construindo. E vai vendo. Criem advogados de marcas para vocês, pessoas que vão experimentar e falar bem e falar mal. Se a pessoa está falando mal da sua empresa ainda, acredite que ela tem alguma coisa lá dentro que ela tem um sentimento bom com a sua empresa. Porque quem está de saco cheio não fala mais nada, vai embora. Quem ainda fala, está pensando em alguma coisa. E ó, tecnologia é só o palco. O que interessa é isso daqui, é a comunidade, é as formas, é mandar e-mail para as pessoas que vocês nem imaginam que iriam responder, elas respondem. É mandar e-mail para donos de venture capitals como o Gustavo Franco, mandar um e-mail direto para ele, talvez ele não responda, mas ele vai encaminhar para alguém que responda, que isso faz parte do negócio. Então, questionem bastante isso, tá? E o que manda hoje é conteúdo, pessoal. A forma, cada um vai escolher. Então, se o seu projeto tem bastante conteúdo, obrigado. Essa Adriana é a organizadora do evento, apresenta. E as marcas, pessoal, estão agora tentando... Olha, a CNN montou uma marca que tem uma beta ali. A Adidas colocou um ponto S. Tá todo mundo pensando no que é isso, mas o que está importando é a coisa antiga, o Ajax, que é um sistema de criação, um sistema de programação que é simples, ou Flex. Então, assim, vamos tentar ver o que está acontecendo e fazer coisas diferenciadas, tá? Aí, pessoal, o Brasil não está surfando na onda do empreendedorismo 2.0. A gente surfou muito bem na época dos grandes portais, criamos o UOL, criamos o IG, criamos Buscapé. Mas o que está acontecendo de novo agora? Tem muita coisa bacana, mas que não está criando ressonância. Entendeu? Então a gente vai ter que repensar nisso, que repensar em como... E o mais importante é que, assim, está tendo reuniões e reuniões em Brasília, isso é bom, para ver como que chegam até vocês. Para ver como que chega nesse empreendedor novo. O Sebrae muda quase toda a sua configuração para atender aquele cara que não quer abrir mais uma manicure. Então, eu não acho mais que a gente é país de TV e do futebol. Eu acho que a gente está vendo um país de tecnologia e isso é bom, tá? E coisas são muito bacanas, pessoal. Porque investir em internet, tecnologia é bom. Porque nós somos o único país do mundo que tem a palavra saudade.
no significado. A Anísio é outra coisa, saudade. A gente é o único país do mundo que tem jabuticaba. E aí o que aconteceu? A gente foi dormir, os japoneses foram lá, um grupo de japoneses, e falaram que a jabuticaba é uma fruta tipicamente japonesa. Aí teve a guerra na OMC, junto com o açaí, e aconteceu isso. Sandálias havaianas na Quinta Avenida, incrustada de Swarovski, no lançamento custava $5 mil. Então assim, ser brasileiro hoje faz muita diferença, tanto para fazer empresa como para trabalhar como empreendedor, tá? Então, pessoal, por que eu disse ali do outro lado que todo mundo... Quem tem blog aqui? É uma boa média. Mas assim, blog, Ning, rede social, o que seja, contem a história de vocês, pessoal. Quando o Henry Ford estava obcecado por fazer o seu Ford T, aquela linha de fazer o carro em série, existiam 3.000 empresas no mundo tentando fazer carros. E acredite, a empresa de vocês também vai ter alguém querendo fazer algo parecido. Então, contem para as pessoas. Contem os erros, falem, contem, enfim. Nós somos contadores de histórias, foi isso que sobrou para nós. E aí, por que empreender? Para evitar que algo positivo acabe. Isso não sou eu, esses 5 slides são baseados no livro A Arte do Começo, do Guy Kawasaki, que eu recomendo vocês a lerem. O Guy Kawasaki é um investidor americano, que ele tem a Garage, que é uma empresa que investiu em todas as empresas grandes que vocês conhecem na internet, ele investiu. E aí ele fez assim, por que empreender? Para evitar que algo positivo acabe. Não é apenas gerar lucro, porque senão você fica maluco e vai parar no hospital. Para tornar o mundo melhor, todos os projetos que deram certo têm uma ênfase social, sim, para levar a qualidade de vida e para consertar algo que está muito errado. Então, pense... quando você vê a entrevista do Chris Hughes sobre o Facebook, ele fala assim que todos os dias ele acordava com o pensamento assim, de como ele podia fazer algo para que as pessoas pudessem se conectar melhor, para que as pessoas pudessem conversar melhor. Esse era o grande mantra dele, tá? Então, uma nova visão. Essa é a direção da generosidade que eu disse para você. Esse robô, cara, 90 cientistas jovens trabalhando nele para lançar ele no Campus Party. Isso aqui é um marco para o Brasil. Isso aqui é algo que faz a gente mudar algumas coisas. E nós, os humanos, somos as mídias das empresas. A gente define o que está certo, o que está errado. A gente vai ter que falar, vai ter que dizer, desculpa. E aí, eu disse lá também, colaboração, comunidade de conteúdo e comércio é o que manda na internet. Pense no seu projeto dessa maneira. Dá para fazer tudo com ferramentas simples e gratuitas. Esqueça o Web 2.0 é marketing. Para nós que somos, enfim, estudamos um pouco, a gente sabe que é a mesma internet de sempre, antenada, desinibida, democrática. Para o mercado a gente tem que colocar apelidos para que o mercado entenda em que fase está. Mas é a mesma internet de sempre que está evoluindo. Então eu acho que esse conceito de 1, 2, 3, 4, ele já começa com problemas, tá? Tudo está se comprando, pessoal. Esse slide aqui é o número de celulares lançados durante um ano, sem contar os chineses, tá? São 6 quarters ali. Isso é o que é lançado pelas empresas Nokia, Motorola, etc. Então, o conta que você tem que fazer no seu business plan é o retorno sobre o investimento, mas o retorno sobre a atenção. Quanto custa o tempo de vocês aqui? Quanto custa cada minuto que vocês estão aqui, ou cada minuto que alguém ficou no seu site, preencheu um cadastro para receber a visita de um representante ou de um executivo? Quanto custa isso? É isso que a gente tem que pensar. Falei ali na outra vez da sociedade imediatista. Felizmente a gente só quer, o que mais manda no mundo é Botox, Red Bull, Viagra e iPhone. Nada contra isso, mas, por exemplo, durante um tempo eu trabalhei com a Novartis, tem um produto lá que é Cálcio Sandoz. Que ele fala o seguinte: você, mulher, tome todo dia uma colher de sopa dos 18 anos em diante, porque talvez aos 40 você não tenha osteoporose. O produto está quase acabando. Porque a mulher, ela não está mais preocupada com a osteoporose, ela está preocupada em talvez economizar o dinheiro e dar uma botucada, uma turbinada. Então a gente está vivendo essa sociedade imediatista e a gente não pode, como empreendedor, fazer isso, tá? Aí, esse daqui é o nosso consumidor.
tem vida acadêmica, trabalha, leciona, lê mais do que 48 horas por semana, lê jornal diariamente, 3 marcas de carros. Então tá difícil alcançar ele. Antes tinha 3 marcas de carros e 2 canais de televisão. Agora tem chocolate integral com fruta da Amazônia sem casca, com vitamina e fibra. E como que o cara coloca isso na prateleira? Agora tá no Pão de Açúcar Premium. Mas antes ele montou um site de qualidade de vida e colocou esse produto e vendeu lá 3 caixas por mês. Então olha que bacana o espaço na prateleira que a gente está tendo, tá? E aí, por que eu falo que o retorno sobre a atenção do nosso cliente, da pessoa que está querendo comprar, é importante? Porque o consumidor está em guerra, pessoal. Aperte um botão, você cria experiência de vida. Você atende quem você quiser, tem anti-spam, anti-pop-up, você lê quem você pode seguir, por um simples clique. Então tudo isso está acontecendo, coisas que fazem que o seu consumidor, quando ele sai da bolha e se interesse por você, é importante. Então não precisa fazer projetos para milhões de pessoas, façam para poucas que são interessantes, para poucas que... E nós, os clientes, nos tornamos caçadores, tá? 4.000 brasileiros são sócios do MoMA de Nova York e só 700 do MAN. Sabe por quê? Porque quando você entra no MoMA de Nova York, ele sabe que você está no Brasil, e ele fala: você brasileiro tem um programa exclusivo para você aqui no MoMA de Nova York. Entra no site do MAN de São Paulo, vê se te dá interesse de ir no museu. Então, de novo, a gente está perdendo a oportunidade de fazer isso. E aí, o cliente pode comprar tudo. A Agência Espacial Russa já vendeu uma série de passagens para você voar em volta na órbita terrestre. Você vai lá, teve um que já foi 3 vezes, então deve ser legal. Aí as empresas estão agora fazendo ações que não é tão difícil. Por exemplo, investir num carro sem motor, como a 7up está fazendo. Ou um site que ele vende, que ele dá para as pessoas camisetas, tá? Tipo Drinkwater, camisetas interessantes. Só que aí você é uma empresa e você patrocina quem quer aquele tipo de camiseta. Então é o que eles chamam de free love, tá? E aí, nós mudamos a matemática. Na Web 3.0, dizem que é o cérebro do mundo digital. Mas, na verdade, é a conexão de tudo. Porque está uma bagunça. É Lula presidente ou Lula empanado? É casa para morar ou casa ou o verbo casar? Tênis para vestir ou tênis para jogar? Tudo isso tem mudado uma série de coisas. Então, a gente está colocando agora o que a gente chama de WW Database, que é entender cada ser humano, cada cliente seu, como ele funciona. Não dá mais para fazer segmentação, para vender esse produto. O meu produto, ele é comprado por homens e mulheres que moram no São Paulo e Rio de Janeiro e ganham R$3.000. Esse universo é gigantesco. Tem lá um homem e uma mulher que gosta de samba, o outro gosta de rock. Então, a gente vai ter que repensar nisso daí, tá? E aí a matemática mudou. Antes era uma rede social, antes da internet, quer dizer que uma pessoa atingia 16 pessoas. Aí foi passando o tempo, uma pessoa, quando começou a internet, atingia 100 pessoas. E agora, eles estão dizendo que deve ser 1.000 pessoas. Uma pessoa falando mal ou bem dessa apresentação hoje, vai dar um reflexo em mais 1.000 pessoas. Então, veja só como ficou fácil fazer comunicação agora. E olha como todo mundo está errado. Começou a tempestade digital, veio as empresas de consultoria, né? Falaram assim, o e-commerce em 98, isso era em 95, vão movimentar de 2 a 3 bilhões de dólares. Quando chegou em 98, atingiu 13 bilhões. E todas as contas que são feitas sobre e-commerce, sobre processos, é errado. E até quem entende muito erra. Por exemplo, a revista Wired ou a Fast Company, não me lembro qual delas, disse que o Twitter, quando começou lá atrás, há 1 ano e meio atrás, ou 1 ano e meio, 1 ano, que aquilo era uma bobeira. Eles saíram no mês passado dizendo que erraram. Então, tá difícil você prever essas coisas. Então, vai acontecendo. Por quê, pessoal? Porque a gente trocou o software pelo peopleware. E tá faltando gente. E tá faltando gente para organizar isso, para fazer com que as pessoas entendam. Então, para a gente ir completando, Bob Von Rhein, um grande amigo, falou: a web é uma rede mundial de gente. Uma vez eu usei uma referência do René, que ele disse que gente é gente em qualquer lugar. Então a gente vai ter que entender o que é isso. E aí, pessoal, inove agora, paga-se bem. Tem 1,7 bilhões para financiar projetos de inovação no Brasil no ano de 2009 e 2010.
E aí o problema é que como a gente não se organiza, não faz DRE, não faz KPIs, não faz plano de negócios, o dinheiro sempre vai para as mesmas empresas gigantes que já tem 3 mil funcionários e quando dá uma crise demite 10 mil e assim vai a vida. Então está na hora de inovar, e inovar é perder um pouco. Tá? Os novos navegantes, pessoal, a economia da reputação do JetBlue, que eu acho sensacional, o cara atrasar o voo dele, ele pedir desculpa por um site de vídeos. Tá? A gente tem que entender que religião, qual a nossa religião agora. A religião agora é em que tenda digital você está rezando. Um exemplo, tem um grupo de aeromoças e comissários de bordo que eles montaram um site que chama Pechincha Chique. Não sei se é ponto .com. Coloca Pechincha Chique no Google, ele vem. E eles falam assim, ó, faça seu pedido e a gente vai trazer lá dos Estados Unidos. Aí, como eles são uma rede de comissários de bordos, eles vão trazendo. Um dia a Polícia Federal vai descobrir, mas entrega. Mas se for ver bem, é igual o camelô que vende o tênis da Adidas, cara. Só que eles se organizaram de um jeito nessa economia colaborativa e montaram um site, está funcionando lá. E aí eu falo pro cara que é organizado, mas você coloca assim, ah não, o host fica fora, fica lá no leste europeu. Está aqui pechinchachique.com. Então assim, são as nanos redes, que é aquele cara que eu dei o exemplo, que ele vendeu as músicas, 80 mil músicas, menos tocadas da década de 80. Eu acho sensacional, cara, fazer um site. O que você vende aqui? As músicas menos tocadas do Smiths, e o cara achar aquilo lá, né? Aí, esse site aqui chama Elo7. Ele é feito em WordPress. Se você é um artesão, se você sair no Elo7, é como você ser um executivo de uma empresa ser o presidente de uma empresa que fatura mais de 500 milhões e sair na capa da Exame. É a mesma proporção, pessoal, não é brincadeira. O cara que sai aqui é aquele negócio da reputação, ele tem extrema credibilidade nesse site. Aí você acha que é brincadeira, nós estamos tentando aqui inovar alguns, talvez, por tecnologia. Existe um lugar aqui em São Paulo que é a Praça da República, lá no centro, que durante 50 anos, não sei quantos anos já tem lá, tem muitos anos, tem uma feira hippie todo domingo. Quando começou o boom da tecnologia, sumiram lá, ninguém mais queria fazer... não era legal fazer pintura, né? Mexer enfim, mexer com coisas da mão, todo mundo tem que ser conectado, tá? Agora você vai lá, a Praça da República está totalmente revigorada e em volta todo mundo vendendo argila, vendendo coisas para pintar, porque as pessoas se conectaram tanto que agora elas precisam colocar de uma forma para fora. Então lá também tem executivos montando, eles estão usando o artesão, o Elo7 para falar de artesãos, tá? Falei do Barack Obama que ele era uma microempresa e ele usa de uma forma sensacional para os UGs, e eu acho que a gente tem que ter sonhos, e o cara tinha um sonho. Eu coloquei no meu blog lá uma reprodução da Fast Company, onde tem uma entrevista com ele, e ele vai conversar ali com o Barack Obama, e o Barack Obama, olha, eu estou aqui, eu quero ser presidente, eu quero mudar isso, aquilo, outro. O cara se afasta da sociedade do Facebook para trabalhar gratuitamente pro Barack Obama. Então, assim, tem que acreditar nos sonhos e que uma microempresa pode virar uma grande si, tá? Esse daqui é o cara de 23 anos que fez essa revolução. Como que ele fez essa revolução? Colocou o Barack Obama no migente.com para falar com os americanos descendentes de latinos. Colocou no fatebase.com para falar com os religiosos aqueles muito fervorosos. No Asia Navy para falar com os americanos descendentes de asiáticos. Ele usou 85 redes, tá? Ele usou o Ning para colocar a área dele, o que ele achava sobre aquilo. Ning em chinês significa paz. Você vai lá que um site totalmente com todas as ferramentas. Tem seus problemas? Tem, mas está lá, gratuito. Então dá para você montar o seu site ali. Inocente, viu? Os cientistas, eles não gostam muito do mundo capitalista. Pelo menos aqui no Brasil funciona mais ou menos assim. Aí um cara, que era um cientista, montou um site que chama inocente.com e falou assim, ó, aqui vão estar as companhias grandes, tem todo mundo aqui, tem Bombardier, tem Motorola. Se você cientista montar uma história que faça essas empresas aqui economizar ou desenvolver um produto bacana, eles vão te dar um prêmio. Esse prêmio vai de $50 mil a R$1 milhão. Eles já deram quase 400 milhões de dólares em prêmios. Só que os cientistas perceberam que através dessa ferramenta, talvez nesse exato momento tem um cara discutindo sobre
como curar o HIV, um cara aqui no Brasil, outro cara na Alemanha e outro cara em Angola. Então, eles também, os cientistas, criaram redes para poder desenvolver. Que não é muito diferente do que o projeto Genoma, que eu acho que reuniu 10 mil cientistas. Então, vejam como eles também estão se unindo. A rainha da Inglaterra montou o canal real dela. Por quê? Porque ela recebeu uma pesquisa onde falaram para ela que assim, olha, ninguém mais aqui dessa idade está vendo a BBC. Ela manda agora mensagens pelo YouTube. Isso é ser jovem, isso é ser inovadora. Quarter Life, pessoal. Juntou 2 caras de tecnologia, 2 caras de comunicação, e eles montaram uma novela pela internet. Eles usavam lá as redes sociais. Deu tão certo, era tanta gente seguindo aquele episódio todo mês nas redes sociais e no YouTube, que em um ano eles fecharam o contrato com a principal canal de televisão americana, a NBSC, para poder passar lá. Então eles são o primeiro soap da era digital. O Zopa é um banco, aí você passa um mouse over aqui, o cara fala assim, ó, esse aqui é o João, ele tem 25 anos e ele quer emprestar R$1.000. E ele quer uma taxa de juros disso, de volta. O que eles falam? Que é humano, é fácil, você começa apenas com 10 libras esterlinas e é seguro. Está na Europa inteira já, e é o único dos bancos que não está sofrendo nenhum problema. Por quê? Porque eles falam assim, aqui é gente prestando para gente, pessoas para pessoas. Reinventar os bancos. Reinventar a forma. Mas não é reinventar, porque na verdade eles voltaram lá atrás quando você emprestava dinheiro na praça pública, na época feudal. Isso é muito bacana. Então você pode às vezes mudar através de banco. Coca-Cola. Estava com um problema que o refrigerante dela estava sendo visto pelos jovens como um produto, o produto do almoço da mama, tal. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um mycokemusic.com. Vamos contratar 4 pessoas bacanas, famosas, para fazerem um jingle com a música da Coca-Cola e você pode descer com wallpaper ringtones. Ok. Só que chegou uma hora que não dá mais para contratar a Britney Spears, a Madonna, custava caro. Vamos abrir agora um concurso. Quem mandar uma música bacana com o tema da Coca-Cola ou com um wallpaper bacana, se for eleito nesse site, ele é vendido nas máquinas de Coca-Cola. Hoje, em algumas cidades da Europa, no auge, vendia 45% do que vendia nessas máquinas era ringtones e wallpaper. Não era refrigerante enlatado. Ou seja, até a Coca-Cola mudou o seu assunto. Não deve ter na missão da Coca-Cola vender refrigerantes enlatados com qualidade, ringtones e wallpapers com criatividade. Mas eles falaram, vamos usar esse canal aqui, tá? Esse site eu acho ele sensacional. LibraThink. Você gosta de um livro, vai lá e comenta. Aí o outro gosta também, vai lá e comenta. Então você tem resenhas de 20 milhões de livros, pode ler capítulos ali. Ah, mas vai acabar com a indústria dos livros. Não. O que aconteceu? A pessoa lê um pouco de uma resenha de um livro, depois ele vai lá e compra. Então, na verdade, você está colocando transparência radical. E aí, o governo britânico falou assim, mas pessoal, e os direitos autorais? Aí você falou, puxa, é verdade, e agora? Hein? A gente está colocando lá os capítulos abertos e tal. Ele falou, mudar o servidor para um outro país que a lei é diferente. Então, viu como a tecnologia não está sendo mais um empecilho? Vou pular isso daqui. Esses garotos aqui, ó, seja produtor de um filme. Eles falam assim, estamos cansados de Hollywood. Então a gente vai montar lá sem lucros. Você participa do filme, você paga $1 por 1 segundo. 1 segundo não dá nem para aparecer, né? Então você paga $10. Tá? Muito parecido com aquela história de vender os pixels, etc. Só que eles deram uma sorte que o Kevin Bacon gostou e participou com $20. E aí ele chamou o Ben Rapper, chamou o Pierce Brosnan, enfim, chamou um monte de gente para participar do filme. Fizeram o primeiro filme coletivo. Isso é bem interessante. E aí, olha o que está precisando no mercado agora. PHP Ninja, consultor em rede social, criador de ringtones, CEO de startup. Tem empresa que tem um projeto de startup para começar, não consegue achar o CEO. Aí você fala assim, mas como você quer esse CEO? Não, eu quero um cara que ele se dedique mais a essa empresa para ele ser sócio, para ele crescer, do que a outra coisa na vida dele. Tem lá gerentes de blogger, está tudo acontecendo.
Essa foto aqui é de um artista plástico, ele fala assim, ó, você tem uma foto bacana da sua cidade, me manda que eu vou fazer uma releitura. O site dele, ele chama palealink.net, está ali acontecendo. Tá? Então, para concluir, pessoal, se nós somos a vanguarda, imagine o resto, pessoal. Vamos repensar, vamos refletir. A ideia aqui não era ensinar a fazer business plan, era ensinar a fazer isso. O que a gente tem que fazer sempre, cara, isso do Manifesto Clutran é aprender a mudar, preparar-se para mudanças. São indivíduos autônomos, como aqueles caras da Pirate Bay, criando, trabalhando em rede, desafiando indústrias inteiras. Se você for ver bem, é o que os piratas, aquele filme Piratas do Vale do Silício fizeram, que mostra lá como algumas empresas começaram. Daquele jeito, muita dedicação, não sabendo para onde ir. E é que você precisa ter conhecimento de massa, produção pela massa, folksonomia, que significa nenhum ser humano é igual nem ao outro, então você tem que fazer divisão por clusters, por uma série de fatores, tá? Co-creation. Por que não usar uma outra empresa para te ajudar? Por que não fazer uma sinergia? Por que não fazer co-branding? Por que não fazer códigos abertos? Usar o que está aí. A gente aqui no Brasil tem a mania de tudo que vai construir começa do zero, toda a programação. Tem tanta coisa para ser utilizada, tanta coisa para ser feita, tá? Pense em usabilidade. Usabilidade não é só para pensar no meu pai de 83 anos, que agora é um heavy user da internet. Ou, enfim, é uma coisa que todo mundo fala assim, não, mas pessoas mais velhas não têm internet. Mentira, pessoal. Você viu que meu pai, quando entrou, ele mandava todas as correntes. Agora ele tem redes de discussões seríssimas ali. Pensar em acessibilidade, não só para pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas para aqueles que não tiveram uma educação básica para entender. Não adianta de se fechar no nosso nicho e só achar que nós somos os bacanas, tá? Quem não tem blog ainda, faça. É Jean-Paul Sartre puro. As pessoas leem, Jean-Paul Sartre é um filósofo no começo do século passado, ele falava, as pessoas leem meus livros porque um dia elas querem escrever. Inventamos a blogosfera, até onde eu tinha acompanhado era um blog e meio por segundo. Ah, não gosto de escrever, faz vídeo. Ah, não gosto de aparecer no vídeo, faz podcast. Então tudo ali gratuito. Ah, não gosto de escrever longo, usa o Twitter, ou usa o que for daqui a pouco. Ou só observe, só dá uma espiadinha. Olha que sensacional a missão do eBay, ensinar 150 milhões de pessoas que elas podem acreditar em estranhos. Isso eu acho que é a missão de qualquer empresa hoje que você vai ter que montar. Então, o maior risco hoje é não correr riscos, tá? É o mais rápido deixando o mais lento para trás, essa aqui é a boa notícia. E aí, são os pontos que tem aí alguns livros que eu achei bacana, por que criar uma empresa? O que ela tem que ser? Significativo, tem que criar um mantra, tem que tocar o barco. Quando eu montei minha primeira empresa, todos os dias eu acordava e falava assim, estou fazendo a maior empresa de mídia digital desse país. Ela não virou maior até agora, um dia vai virar certeza, mas eu saía com aquele sonho, eu falava assim, vai fazer, vai acontecer. Hoje são 5 empresas, 200 pessoas trabalhando, sabe, isso dá orgulho, é orgulho ver uma funcionária que está há 5 anos comigo, que começou ali super simples, hoje ela é uma sensação de vendas, ou um cara que era programador virando sócio de uma outra empresa, montando, isso que te dá prazer. Ideias magníficas às vezes começam de cabeças malucas, como desse veado, tá? Cuidado com a síndrome do pato, pessoal. O pato voa, nada e anda e não faz nada direito. Falei no começo dessa apresentação, se é bom programador, admita que você não consegue cuidar de finanças. Se deixar o caixa da minha empresa na minha mão, em 1 ano a gente bate no muro. Então tem um cara bom, sócio de finanças. Tem que confiar, é difícil. Sociedade, meus amigos, é um negócio que é pior que casamento. Mas, não, casamento é legal, mas não. Para acabar, pessoal, tem que repensar tudo. Direito autoral, ética, privacidade, comunicação, relações humanas, nós mesmos como os indivíduos digitais. Estamos vivendo o maior palco de compartilhamento da história da humanidade. Aproveitem isso. Tem muita gente com medo, mas tem muita gente vendo aí as oportunidades. Ah, mas eu sou jovem, lá naquela empresa tem 22 mil pessoas para 11 vagas de trainee. Mas tem uma vaga que não é preenchida de jeito nenhum, que é cuidar das redes sociais para eles. Então tem um mundo novo se abrindo, tá? É fácil, perco medo. Tem gente que eu falo assim, mas você não abre uma empresa? Não, tenho medo. É difícil, pessoal.
talvez vai quebrar, vai ficar sem grana, vai ter um monte de problema, mas acredite, quem nasceu com aquilo, e se vocês estão aqui hoje, é porque tem algo latejando aí dentro, uma hora ela vem. E pode vir com qualquer idade, tem gente que com 60 anos se reinventa, tem gente que enfim, tá fazendo isso acontecer tão fácil como esse franguinho aí, com esse galinho que está atravessando e liderando. Ou você pode escolher também, só para... Eu estou indignado com o que está acontecendo, então você pode... A corrupção precisa de você, pessoal, em terra, mar e ar. Aliste-se logo, tá? Numa empreiteira, tal. Tem algo novo? Tem. Tudo novo, novo poder, nova força de trabalho, novos pensamentos, competições, modelos de negócio, estilo de vida, as possibilidades, audiências, mercados. Não sabemos se é menino ou menina, mas é bem bacana o que está acontecendo. Tá? Estou acabando meu tempo, mas assim, pense nisso, que foi uma corrente que rolou nos blogs. Apague a luz, mude o mundo, menos sacolinha plástica, seja voluntário. Tá? Vivemos o software da sabedoria das multidões. Então você não precisa ficar sozinho ali, como ficou Charles Darwin, fazendo 30 anos para poder fazer sua obra-prima. Evidente que talvez não deva sair um novo livro igual o Charles Darwin, mas dá para sair muita coisa. E esse software da sabedoria das multidões é para derrubar barreiras geográficas e unir as pessoas, tá? Então, como eu disse lá, não podemos usar velhos mapas, tem um mundo novo acontecendo, a Atlântida afundou, vamos ver qual é o continente que tem ali. Isso não é nada novo, porque quando começou as grandes navegações, algumas pessoas imaginavam que o mundo acabava num penhasco e lá embaixo tinha um monte de dinossauro, de dragão. É exatamente isso que a gente está vivendo no mundo. Queria abrir, posso abrir 5 minutos para perguntas ou comentários? 3 minutos. Quem quiser falar, comentar. Eu falei bastante do René, então vou passar para ele primeiro. Legal, João. Obrigadão. Obrigadão mesmo, a gente precisa aqui, que legal. Uma coisa interessante, acho que nem é a minha praia, na verdade eu mesmo não conheço tanto assim, mas para quem está começando, está com uma empresa, uma startup, sobretudo na área de tecnologia, tem alguns programas além da FINEP. A Microsoft está com um programa que, se não me engano, chama Sol. O Bob Vorheim está com bastante contato com eles, tá? O que acontece? Tem uma empresa, tem lá umas condições, tem que ter até não sei quantos anos, doutoramento até de não sei quanto. Se você entrar no programa, você ganha um pacote gigante de software por não sei quantos anos, capacitação, parceria com não sei o que. É um tremendo empurrão numa fase em que custos, é o que pode quebrar o joelho de muita gente, custo e capacitação é o que faz toda a diferença, né? Então é um programa legal, eu não lembro a URL de cabeça, porque não é muito minha praia, mas acho que é microsoftsol.com.br. Quem quiser depois eu dou um cartão aí, a gente pode conversar depois. Mas parabéns, bem legal. Novas empresas. Isso é um programa, na verdade é um programa mundial de fomento ao empreendedorismo no mundo todo. No Brasil isso aterrissou com o nome de Sol, lá fora chama Business Park, alguma coisa assim. Mas isso é software, capacitação, treinamento, blá blá blá, consultoria, para dar uma levantada, sobretudo em empresas onde a tecnologia faz diferença, né? Mesmo que o foco não seja tecnologia, que a tecnologia possa fazer diferença. É um programa legal. Assim vai falar. Obrigado, Júlio. Eu tenho o link dela. E o que é legal, assim, tem a Microsoft fazendo isso, tem a Sun fazendo isso, tem a Oracle fazendo isso, porque todo mundo falou assim, a 3M tem 7 mil cientistas pensando em inovação, porque eles têm uma meta diária de patentear produto. Só que eles descobriram que aqueles 7 mil não dá vazão para tudo que o mundo está precisando, que eles conseguem bater, então eles foram para o Inocente. Então, quando você se associa a uma IBM, a uma Microsoft, nesses projetos deles de startups, na verdade você está conseguindo usar todo um aprendizado que demora anos para poder fazer processo de vendas, aqueles cálculos, enfim. Mas também não pode engessar muito a empresa. Tá? Muitos braços levantados atrapalham, pessoal. Oi, eu vi que você tem uma empresa de seed money, né? Você tem essa empresa? Ela está começando ainda? Você está participando? Não, como é que é? Na verdade, ela já tem há 2 anos, só que a gente está com 7 empresas hoje e a gente resolveu sendo muito honesto, dar uma parada agora, ver como estabiliza essas 7 empresas, porque, enfim, para o mercado de mídia, para o mercado de tecnologia, pelo menos para nós ali, para o grupo, os 2 primeiros meses do ano foram bem difíceis, assim. Não que eu acho que o Brasil está saindo melhor do que a encomenda nessa crise, mas parece que os 2 primeiros meses a gente vendia para grandes empresas, meio que ficou congelado tudo, entendeu? Tudo parou.
as pessoas ficaram assustadas. E agora começa a voltar e a gente acredita que no segundo semestre ela chama Adrenax. Se vocês quiserem um dia lá visitar, a gente fica num galpão bem bacana, na Vila Olímpia, bem aquela coisa de tudo aberto para as pessoas se falarem, entendeu? E as empresas se interagirem. Mais alguma pergunta, pessoal? Então fica aí meus contatos. Obrigado por vocês terem vindo, obrigado pelo convite. Tá? Obrigada, gente.